Então tá. Agora sim, então, muito boa noite, gente. Então, reitero mais uma vez, estou gravando tanto no Teams para vocês quanto lá no OBS. Então, Benito, começou a picotar demais a, o áudio ou a imagem ou algo do tipo. Bem, saibam que está sendo gravado lá em maior qualidade para que a gente possa mandar para vocês, tá bom? Peço perdão os incômodos da semana, já antecipando, né? No sábado estou vendo se teremos aula no sábado ou na próxima semana, a depender do horário. Vou fazer a votação também lá no grupo depois, tá bom? Mas o que é mais relevante, gente, né? É que eu não quero deixar para depois essas aulas porque eu considero importante. Poderia dar depois, poderia, vocês têm um cronograma de estudos lá gravado, mas eu realmente considero importante. Então, vamos lá. Qual é o nosso tema das aulas agora, gente? A gente vai passar por uma sequência de aulas, talvez a gente cicle aí entre 2 ou 3 temas, mas a gente vai passar agora por uma sequência de aula que vai ter tudo a ver com o que vocês vão fazer ao longo do período, seja depois de entrar na área, seja ali no momento inicial onde vocês também desenvolverem alguns projetos reais conosco. Então, considerando tudo isso, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero começar a fazer uma abertura maior do DataOps. Vocês já têm o DataOps, de forma geral, antes eu já executava isso um pouquinho mais com vocês nos projetos reais, e a ideia é que continue executando, mas antes de tudo, né, agora eu quero começar a preparar vocês previamente para isso também. Então, antes a gente não fazia isso porque por vezes vocês entravam em empresas onde cada empresa vai fazer isso de um jeito, isso pode sim ir sendo alterado dentro de cada empresa. Então, algumas empresas vão preferir uma prototipação, por exemplo, no Excel, por vezes outras vão preferir, cara, por exemplo, no Figma e assim por diante. Então, cada empresa muitas vezes não tem a sua forma de trabalhar, mas também muitas empresas vão dar total autonomia e liberdade para que vocês trabalhem dentro das possibilidades de cada etapa do DataOps. E isso talvez seja o mais relevante para que vocês comecem a desenvolver agora a forma que vocês vão fazer. Quando a gente fala de DataOps, é importante a gente ressaltar isso. A gente está falando de boas práticas e etapas do desenvolvimento de um dashboard ou do desenvolvimento de uma análise, cara, onde eu faço inúmeros fatores, inúmeros detalhes, mas que cada um deles tem um porquê, né? Eu gosto sempre de reiterar isso, tá? Ah, então, o que é mais importante a partir de agora, tá, gente? Vocês começarem a entender o porquê de cada etapa. Quando a gente fala dessa primeira etapa de uma forma bem específica, cara, o mais importante, acima de tudo, é vocês entenderem que a primeira etapa é o entendimento do problema, ponto. Mas, Benito, por que é importante eu entender o problema? Não posso sair trabalhando? Pode. Tu pode pegar o que a área te pedir e você pode sair rodando aquilo, sair testando aquilo, sair produzindo aquilo. Só que a gente passa por uma série de erros quando a gente não faz as etapas do DataOps. Mas, Benito, meu chefe não vai se importar se eu pular essa etapa? Meu irmão, sendo bem sincero contigo, a maioria das pessoas hoje no Brasil, tá? A maioria das empresas, eu falo sem sombra de dúvidas, 99% das empresas estão em níveis, tá? Estão em níveis onde simplesmente as etapas não são feitas dentro da empresa. Vou tentar trocar a conexão de novo para dar uma ajudada à galera que está assistindo ao vivo. Vamos lá. Podia ter rodado no YouTube, né? Acredito que ia pesar menos. Mas vamos ver. Senão a gente aprende pro próximo. Vamos lá. Vamos ver se dá uma melhorada. Deixa eu botar aqui. E deu. Vou desativar a câmera então. Vocês ficam com o áudio e depois na gravação vai ter a câmera, tá bom? Galera que tá assistindo gravado, naturalmente vocês vão ter a câmera. Agora os outros não. Deixa eu ver aqui. Tá. Show de bola. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Então tá. Reiterando aqui, vamos lá. Gente, então assim, o que vocês precisam começar a entender a partir de então, tá bom? Antes de tudo, cada etapa do DataOps ela é extremamente importante por uma série de motivos. Cara, e o que vocês mais precisam entender, gente, quando vocês chegarem agora
e entrarem dentro de uma empresa e começarem a trabalhar lá, o principal fator que vocês precisam entender é, vocês vão chegar em áreas onde, primeiro, as coisas elas não são feitas como deveriam ser. Ponto. É inquestionável, tá? Não é, eu acho, Felipe. Não. Eu passei por inúmeras empresas. Em todas as empresas eu comecei a ver muitas coisas. Mas a principal coisa que eu comecei a ver é, cara, tudo aquilo que a gente aprende na prática não é executado. Né? Principalmente não é executado no Brasil, tá? Se a gente for olhar a nível global, onde os profissionais são muito mais high level, onde são profissionais que detêm muito mais conhecimento e muito mais executabilidade, não sei se essa é a palavra, não quero usar palavras difíceis, mas esses profissionais do exterior já entendem melhor a importância, já são mais maduros, né, e não querem cortar etapas. No Brasil a gente tem, né, essa cultura, infelizmente, de querer atalho em todas as coisas. Então, muitas vezes, naquela expectativa de criar atalhos, de conseguir chegar mais rápido onde a gente quer, a gente, por vezes, ignora coisas aqui dentro da nossa área que são extremamente importantes. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque, cara, é super normal e quando vocês entrarem numa empresa, vocês vão ver que empresas não fazem hoje prototipação, empresas hoje não fazem documentação. E, cara, não é uma empresa ou duas, cara, é 99%. Não vão fazer uma etapa ou outra do DataOps, mesmo que saibam se perguntar, poxa, por que é importante prototipação? Arrisco dizer que a maioria dos profissionais não vão saber. Mas ainda que eles saibam, eles não executam porque eles acham que, cara, no final vai ficar tudo bem. A gente até brinca no grupo dos aprovados. Não façam, por exemplo, documentação se tu não quer nunca ser demitido. Por quê? Porque se um dashboard que tu desenvolveu não tem documentação, isso é uma piada, né, gente? Eu tô falando para vocês, façam a documentação no final. E aqueles que não entenderem sobre cada etapa, fiquem tranquilos. Hoje a gente vai falar só da primeira e vocês vão entender. Depois na segunda eu vou explicar melhor e assim por diante, né? Mas lá no DataOps eu explico um pouquinho melhor sobre cada um. Se não viu, revisita depois a aula de DataOps, que com certeza isso vai te ajudar. Mas vamos lá. Cara, e aí, voltando, né? Às vezes a gente brinca, se tu não faz documentação, saiba que tu nunca vai perder teu emprego. Por quê? Né? Ou se um dia tu ir embora, a empresa tá lascada. Por quê? Porque, cara, simplesmente sem a documentação, se um dia dá pau no dashboard que tu desenvolveu, nos indicadores que tu desenvolveu, ninguém vai saber arrumar, vão ter que refazer tudo de novo. O trabalho vai ser infinitamente maior, vai ser como fazer aquilo do zero. Então já tive empresas onde o colaborador saiu, ele não fazia a mínima documentação, eu era o líder do negócio, e aí de repente, cara, a gente tinha que fazer toda a parada. Porque o cara simplesmente não documentou nada, ele não sabia de onde vinham os dados mais, porque era um dash que ele tinha feito há muito tempo, e assim por diante. E aí deu pau. Como é que a gente vai saber? Não tem como saber. Então, por isso é extremamente importante cada etapa, né? Cada etapa ela tem um porquê. E hoje eu quero começar com a gente falando sobre a etapa, sobre uma das etapas mais importantes, mas não gosto de falar assim porque todas as etapas são extremamente importantes, ponto. Quando a gente fala aqui de etapas de DataOps, a primeira etapa, antes de tudo, é o entendimento do problema, hein, gente? E assim, vale dizer, muitas vezes esse entendimento do problema, ele já é feito anteriormente, antes mesmo de começar o projeto. Por quê, Benito? E aí eu explico. Depois eu já vou começar a trazer um PowerPoint, uma apresentação aqui, para que vocês consigam, né, assistir um pouquinho do que eu disse. Aqueles que não conseguirem ver, então, na aula, nem vou ligar essa apresentação aqui na nossa aula ao vivo hoje, porque senão vai travar talvez a câmera. Vamos fazer o teste. Mas, de qualquer forma, depois disso fica gravado lá também na nossa aula gravada, tá bom? Mas vamos lá, muito importante. Então, qual é a importância, Benito? Então, da gente fazer um bom entendimento do problema, né? E aí, deixa eu já compartilhar a tela e vamos ver se isso aqui roda bem, tá bom? Deixa assim, tá bom, meu querido. Então tá. Então, vou deixar assim e eu vou colocar só lá na nossa aula ao vivo, tá? Não tem importância, não. Deixa eu botar aqui, mostrar a tela. Deixa eu botar aqui para você. Bom, captura de janela. Então, vamos lá. Show de bola. Apresentação simples, mas extremamente relevante. Se eu consigo deixar aqui o mais bonitinho aqui para vocês.
Não, rapaz, como é difícil centralizar uma tela deles. Bora lá. Então, né, vamos lá. Para a gente poder falar, então, considerando que a gente vai começar a falar de desenvolvimento de dashboard, isso vai ser uma jornada extremamente estratégica, cara, a ideia é que a gente comece então a falar da primeira etapa, como a gente disse aqui, a gente vai falar agora sobre entendimento do problema. Benito, o que é entender o problema? Né, cara, é tudo desde que a gente pega aí o projeto para que a gente possa começar, até efetivamente a gente começar uma prototipação ou começar talvez o mapeamento dos dados. Por vezes alguns vão entender que o entendimento do problema ele também compõe o mapeamento dos dados e por vezes alguns vão querer fazer isso de forma separada, né? Porque alguns vão achar que não faz sentido eu mapear os dados, uma vez que eu ainda não tenho certeza que é isso que a pessoa quer. Então, alguns vão preferir, e eu me enquadro nesses, né? Primeiro, fazer efetivamente um mapeamento do que o profissional que está ali trabalhando comigo quer. Uma vez que eu valido, cara, realmente são esses indicadores que ele quer e precisa, eu começo a fazer um mapeamento dos dados. Eu começo então a correr atrás para entender onde está cada dado daquele ali que eles querem, e por vezes até mesmo entender se aquele dado ele existe e ele está disponível para que a gente use. Então, alguns vão preferir o contrário, vão preferir realmente já fazer o entendimento do problema né, junto com o mapeamento dos dados, porque vão dizer que, poxa, beleza, eu vou entender o que ele quer, mas aí, poxa, e se eu entender tudo que ele quer e depois eu descubro que aquele dado não está disponível? Pode ser um problema também. Então, assim, não tem resposta certa e errada. Depois a gente tem outros processos para que a gente reduza e elimine essas distorções e esses erros, como, por exemplo, a gente fazer a prototipação. Então, poxa, se eu ver que alguma coisa que ele quer depois não tem, e eu faço isso no mapeamento, cara, depois quando eu entregar a prototipação para ele, eu já vou entregar, olha, isso aqui não vai poder ter na primeira versão, porque hoje a gente não tem esse dado, a gente pode começar a coletar, mas a gente precisa disso, daquilo, a gente fala com a pessoa que cuida do sistema para ver se a gente consegue coletar tal dado, mas assim, de forma geral, a gente consegue gerenciar entre aqui o mapeamento e o desenvolvimento de dashboards, depois para depois isso estar redondinho na prototipação que a gente vai entregar numa possível primeira versão. Mas vamos lá, existem coisas que são extremamente importantes quando a gente fala aqui, né? E depois eu vou responder todas as dúvidas, mas existem coisas extremamente importantes, tá? Extremamente importantes quando a gente vai fazer aí, então um entendimento, né, do problema. Gente, eu vou passar aqui rapidamente por as coisas que a gente tem que passar e aí depois a gente entra então aí nas perguntas, beleza? Mas cara, antes de tudo, o que é importante e eu consideraria como essencial quando eu estou entendendo um problema que vai me gerar ali esse desenvolvimento de um dashboard. E aí lembrando, gente, às vezes a gente tem duas etapas de entendimento de problema, tá? Mas assim, considerem isso como uma etapa já dentro do projeto. Poxa, beleza, vamos executar esse projeto, vamos entender esse problema agora. Porque em algumas empresas a gente tem também, eu desenvolvi isso na RBS, por exemplo, consolidei lá na época, uma priorização. O que é priorização? Poxa, beleza, temos inúmeros projetos e, naturalmente, a gente precisa, né, escolher qual que a gente toca. Afinal, não tem time para tocar todos. A gente tinha literalmente centenas de projetos em fila para tocar. E, cara, não tem braço. A gente não tinha como, né, tocar todos aqueles projetos. Então, a gente fazia. Cada projeto que chegava para a gente fazia um entendimento de problema inicial. Que era o quê? Sentar com a área e entender o que eles precisavam, qual era a importância daquilo, se aquilo ali ia trazer resultado ou não para a empresa. A gente tinha uma série de indicadores de resultado que aquilo podia ou não gerar. Um mapa de resultado, e a gente vai falar sobre isso também ao longo dessas próximas aulas. Mas né, onde a gente entendia se aquele projeto fazia sentido ou não. Então, existia esse entendimento do problema inicial, esse entendimento de oportunidade para o negócio, mas depois, igual, né, assim que a gente definia, beleza, entendemos que esse projeto realmente é relevante para a companhia, agora a gente tinha um entendimento de problema realmente do que a gente ia trazer dentro desse dashboard, né, ou dentro dessa análise. Então, tudo isso é bem importante. Então, às vezes tem um entendimento do problema mais resumido lá no começo, mas agora aqui a gente está falando realmente do entendimento de problema que vai rodar junto lá ao começo do projeto, tá bom? Então isso é bem legal para a gente poder entender. Então vamos lá, gente. Riscos, importâncias, entendimento do problema aqui, tá? Antes de tudo, o que é extremamente importante, gente? Sinceramente, quando a gente vai entender o problema, é a gente ter conhecimento da área de negócios, cara, também. Mas assim, eu recomendo, poxa,
vai começar um projeto que vai ser sobre a parte financeira, sobre a parte marketing, de logística, alguma dessas partes que vocês, por vezes, não têm esse conhecimento de negócio, tá tudo bem, vocês não precisam ter. Poxa, Benito, nunca trabalhei com nada disso. Cara, aí eu vou dar uma dica total para vocês. Sinceramente, tá? Pega a aula que eu tenho de resolução de problemas, se eu não me engano, com inteligência artificial, se eu não me engano, a nossa segunda aula da trilha lá de Analytics com IA. E, cara, faz exatamente o roteiro e o script que eu tô passando para vocês lá naquela aula para entender um pouquinho mais sobre o negócio e trazer ideias de resolução. Isso é incrível. Peguem isso com o escopo do projeto, com aquilo que o projeto ele já tem mapeado que ele quer ser, que ele quer, né? O que ele quer desenvolver ao longo daquele projeto. Coloque isso lá naquele script, porque vocês já vão sair daí sim com várias oportunidades para que vocês consigam adicionar junto aqui no entendimento, tá? Então, eu faria aquela etapa lá primeiro, mas é opcional, tá? Na minha época, quando eu comecei, né, não tinha GPT, né? Então a gente tinha que ir muito mais pela área de negócio. Mas hoje, não tem por que a gente não traga, né, novos insights além da área de negócio para que a área possa olhar e dizer assim, nossa, isso é legal, ou não, poxa, acho que isso não faz sentido, tá tudo bem. Então, algumas coisas que eu adicionaria, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto, gente, o analista de dados, aqui no que a gente vai conversar agora, quando a gente fala de entendimento do problema, quando a gente fala de desenvolver um projeto junto com outras áreas, o que eu quero, cara, que vocês realmente entendam, tá? Que, cara, o analista de dados ele é mais do que um executor. Ele é, por vezes, e isso é extremamente importante de ser dito, ele é um ouvinte, gente. Então é extremamente importante que a gente ouça o que as áreas estão dizendo. As áreas, elas são as pessoas que detêm o conhecimento de negócio. O conhecimento de negócio é extremamente relevante, é o que move uma empresa. Se amanhã ou depois os analistas de dados morrerem, saírem da empresa para um emprego melhor, a empresa ficar sem analista, ela vai sobreviver. Agora, sem a área de negócios, por vezes não. Então, por mais que a gente entenda que a gente tem a melhor ferramenta para análise de dados, que a gente tem não sei o quê, a área de negócio ela é a essência do negócio. O financeiro, sem o analista, ele não funciona. Agora, poxa, se tem só um analista e não existe o financeiro, por vezes, quer dizer, desculpa, o financeiro sem o analista, ele vai funcionar. Talvez ele não tenha os melhores indicadores, ele não tenha a melhor tomada de decisão, ele tenha muito mais erros, por isso a nossa importância de estar ali. Mas, né, cara, se não existisse o financeiro, não existia o que a gente analisar. Então, poxa, beleza, eu posso automatizar e tirar um monte de emprego do financeiro. Tá tudo bem, isso pode acontecer. E vai acontecer nos próximos períodos, muito bem. Só que, né, já tá acontecendo, na verdade. Eu passei por uma empresa que automatizou praticamente o financeiro inteiro. Agora, no final do ano passado para isso. Agora a questão é, cara, esse financeiro ele existe com pessoas ou sem pessoas para que a gente possa analisar. Então é interessante que a gente comece a ouvir e aprender sobre a área de negócio. Principalmente enquanto a gente ainda tem essas pessoas nas áreas de negócio para falar com a gente. Então, quando a gente sentar para falar com essas áreas e sentar para falar com as áreas, eu quero que vocês entendam, né? A gente não precisa ser um grande conversador. A melhor habilidade de um analista de dados, ao meu ver, é fazer boas perguntas, é saber ouvir, é ser um ouvinte. Então, tu não gosta de falar muito, não tem problema. Saiba ouvir. A melhor habilidade de um analista é ouvir. Então, quando a gente senta para ouvir sobre um problema que vai se transformar no desenvolvimento de um dashboard, é importante que a gente compreenda as dores, que a gente entenda os desafios, os objetivos daquelas pessoas ali que estão com esse problema para que a gente possa desenvolver. Então tudo é extremamente importante. Por quê? Porque, cara, a gente vai desenvolver um dash que a pessoa vai usar no dia a dia. E, cara, ninguém é melhor do que a pessoa para saber o que ela quer, entende? Então, obviamente, né, a gente vai também falar um pouquinho sobre mapear os principais processos, porque cara, se a gente não mapear os processos, a gente pode até dizer, poxa, eu quero desenvolver um indicador que vai falar sobre tal assunto. Sei lá, por exemplo, eu quero desenvolver vai chegar o vendedor para mim e vai me dizer, poxa, Benito, eu quero um indicador que fale sobre o melhor perfil comprador para minha empresa. Eu quero entender quantos anos tem o meu comprador. Exemplo bobo, tá? Aí, poxa, a gente vai lá avaliar o processo de cadastro de um cliente ou de cadastro de um lead, a gente não tem. A gente não tem, por vezes, ali a data de nascimento ou a idade da pessoa. Ou às vezes a gente não tem a idade, mas tem a data de nascimento, então a gente consegue calcular, saca? Mas nem sempre a gente tem. Então, por vezes, a gente vai querer fazer um indicador e a gente não vai ter os dados daquilo. E tá tudo bem. Aí vai ser o momento da gente entender o processo e dizer assim, beleza, dentro desse processo, onde eu consigo captar esses dados? Lá no cadastro do cliente, no cadastro do lead, beleza. Quem é que fez esse formulário de cadastro, por exemplo? Com quem eu falo pra gente alterar isso?
para a partir daqui a gente começar a ter outros dados, entende? Então, ouvir as outras áreas, entender o que elas querem, mapear os principais processos vão ser importantes para que a gente faça o terceiro ponto, que é identificar as oportunidades. Depois, se tu ver isso depois gravado, você vai ver que a gente tem um PowerPoint que de repente vai te ajudar a enxergar isso um pouquinho melhor, tá? Mas então a gente ouve a área de negócio, a gente mapeia os principais processos que vão fazer parte disso aqui, e aí a gente consegue identificar oportunidades, né? Pontos de melhoria, gargalos, e áreas que podem ser otimizadas com insights. Então, resumindo, né, nosso foco principal aqui com o entendimento do problema, se eu pudesse resumir de uma forma mais visível possível, é ouvir para entender muito bem aquilo que a área quer. Depois disso, mapear para ver se aquilo ali é possível. E terceiro, identificar oportunidades, sejam de coisas que eu poderia adicionar às vezes nesse dash, posso melhorar aquilo que eles estão me pedindo, ou, né, poxa, coisas que me pediram, mas que não tem como eu fazer por hora e tá tudo bem, isso pode acontecer e acontece direto. Ou até mesmo, né, poder aí já usufruir daquilo que a área trouxe para para realmente desenvolver o projeto. Mas vale dizer, tá, gente? Quando a gente fala e ouve a área, é importante a gente sempre ter um senso crítico também. Por quê? Porque às vezes a área vai pedir coisas que ela não precisa. Isso é extremamente importante, mas eu vou falar isso um pouquinho mais na frente. Mas beleza. Ouvir a área de negócio, mapear os processos, identificar oportunidades. Tá bom? Ah, Benito, como é que eu vou mapear os processos? Geralmente a área vai saber te dizer como esse processo funciona. Então tu meio que faz um desenho na tua cabeça ali. Eu gosto, geralmente quando eu estou ouvindo a área, eu estou desenhando num caderninho meu aqui. E quando eu estou fazendo esse desenho, eu vou fazendo perguntas eventualmente de tudo aquilo que eu não entendo. E isso é muito legal, porque vocês começam a entender muita coisa. Eu nunca me esqueço. Cara, quão incrível foi. Eu olhei para um sistema e não entendia nada. Aí, poxa, olha só que doido, né? Era um sistema que falava sobre produção de aulas EAD para grandes faculdades, PUC São Paulo, se eu não me engano, não, PUC Paraná, enfim, várias faculdades usavam dessa empresa. E no meio desse processo, cara, eu olhei aquela plataforma e não entendia bulhufas do que tava ali. Aí sentei com a área e falei, cara, olha só, não tô entendendo. Como é que funciona esse processo aqui? Por que que eu não tô enxergando isso aqui? Por que que eu não consigo ver? E os caras começaram a me explicar. Sabe o que foi mais lindo? Cara, em 20 minutos eu entendi o processo inteiro. Então, às vezes, sentar e ouvir a área é extremamente mais importante do que qualquer outra coisa. Mas beleza. Cara, quando eu vou falar com essa área, e agora a gente começa a abrir um pouquinho cada etapa, né? Quando eu vou falar com essa área de negócio, o que que, antes de tudo, é mais importante, né? Primeiro, cara, eu tenho que ter algumas perguntas que elas são fundamentais, né? Quais são, poxa, quando eu tô fazendo um dashboard para a área, quando eu tô trazendo indicadores, cara, quais são os desafios que a área está enfrentando hoje, né? Ou, poxa, cara, se não é um desafio, se não é um problema que a gente está tentando sanar com aquele dashboard, cara, que decisão é tomada que eles precisam desse dado, né? Lembra que eu brinco com vocês desde sempre que dados são como olhar para a rua, olhar para os lados na rua antes de atravessar ela, né? Não sair caminhando para atravessar uma rua sem olhar para os lados. Beleza, eles querem atravessar uma rua, eles querem tomar uma decisão, saber se pode ou não atravessar essa rua. Cara, que decisões chaves, né? Eles precisam tomar com base nesses dados, né? Poxa, é um dashboard que vai melhorar as vendas, que tem de dar mais direcionamento para a equipe de vendas, ou não, é um dashboard que busca trazer mais visibilidade para a diretoria aí todos os indicadores financeiros que a gente tem hoje na empresa, para que eles não precisem ficar pedindo para o financeiro e não tenham que ficar esperando 5.000 horas para que aquele relatório esteja pronto. Não estou reclamando do financeiro com 5.000 horas, mas obviamente ter um dashboard totalmente automatizado é muito mais rápido do que ter que extrair do sistema dados, fazer todas as alterações e mandar para a diretoria quando eles pedem. Quais são os principais indicadores ou KPIs? Depois vocês podem olhar também, a gente vai ter uma aula lá sobre indicadores, KPIs ou QRs. Mas, cara, quais são os principais KPIs, os principais indicadores, as principais métricas de sucesso? Existe uma meta ou não a ser batida naquilo ali? Né? E às vezes vocês vão ver, são coisas extremamente. Às vezes a gente acha, poxa, beleza, eu vou entrar lá e vou fazer indicadores de marketing para entender como estão as campanhas, as vendas, melhorar, entender que ponto tem um gargalo, onde eu posso melhorar aquele ponto, né? Por vezes não. Por vezes a gente vai fazer desenvolvimento de dashboards que não tem nada a ver. Eu já desenvolvi dashboard, por exemplo, que a gente chamava de giro de carteira em um grande banco. Que era o quê?
Cada gerente ele tinha seus clientes, a gente queria sempre que o gerente tivesse ali a pronta visão, né? Ah, os principais produtos que aquele cliente já tinha comprado, eventualmente, os potenciais produtos que ele poderia vir a querer com base naquilo que a gente analisava de outros clientes. E, cara, a gente queria que esse gerente ele ligasse a cada 2 semanas para um novo cliente. Olha só que dashboard diferente, né? Então a gente tinha o que a gente chamava de giro de carteira. Ele tinha uma listinha dos próximos clientes que ele deveria ligar. Quando ele fazia aquela ligação, aquilo ali já começava então a mostrar, né? Ele clicava ali no cliente, filtrava obviamente, e aí aquilo ali começava a trazer alguns dados do cliente, né? Olha só, é bem diferente, né? Não é um indicador financeiro, por exemplo. Mas, como que a gente sabia disso? Como que a gente trouxe, né? Exatamente o que era importante para aquele projeto. A gente simplesmente ouviu. A gente parou para ouvir, a gente parou para prestar atenção no que ele queria, a gente parou para entender o que a empresa queria também com isso. Beleza? E eu tendo isso que eu preciso, eu conseguindo começar a ter isso, né? Também, e isso é muito importante, gente. Eu tenho que começar a pensar em quem está olhando aquele dashboard. E eu vou dar um exemplo. Se eu vou fazer um dash com indicadores financeiros que vão ser vistos pelo próprio setor financeiro, poxa, não, ó, o setor financeiro vai acompanhar isso aqui todos os dias. Você entende que eu vou falar de um tema que para eles é super comum? Eu sou novato nisso aqui, talvez eu não entenda o que quer dizer uma ou outra sigla, mas que aqueles caras do financeiro eles vão entender, porque eles são dessa área. Agora, se eu vou fazer um dashboard com indicadores financeiros para que todos os diretores vejam, eu espero que os diretores eventualmente conheçam os indicadores financeiros da empresa, mas eu não posso esperar deles um conhecimento alto em algo que talvez não seja a área de especialidade deles, tá tudo bem. Por vezes ali dentro vai ter um diretor de produto e o produto não tem nada a ver com o financeiro. Por exemplo, né? Exemplo bobo, mas real. Então, eu preciso entender muito bem quem vai estar olhando para aquele dashboard, até mesmo para eu desenvolver algo que daqui a pouco eu fale a linguagem que aquela pessoa que está olhando para aquilo ali vai precisar. Poxa, mas se tiver um indicador, Benito, que é extremamente relevante e a pessoa não sabe o que é, pode ser, o setor financeiro pode me dizer que esse indicador é extremamente relevante, eu vou olhar, eu falar com a pessoa e isso realmente for importante. Mas eu não preciso ficar esperando isso. Poxa, eu posso facilitar a vida, então eu vou dar um exemplo bobo. Cara, já fiz inúmeros indicadores para algumas grandes empresas, onde, cara, aquele indicador era extremamente útil mas extremamente único também para aquele tipo de indústria. Então, qualquer novo profissional que vem de outras indústrias não ia ver aquilo ali em outros lugares. Então, um exemplo bobo. Quando a gente fazia um dashboard e tinha um indicador realmente diferente, o que a gente entendia que ele precisava de mais explicação, no cantinho do indicador a gente botava um izinho, ou um ponto de interrogação, um izinho tipo informação, sabe? E a pessoa passava o mouse e ali ele trazia toda a descrição do que era aquele indicador, de onde aquele dado vinha. Bem interessante. Era quase que uma documentação ali dentro, uma ajuda, né? Um tooltipzinho em algo, em algo que realmente pode ser acessado de forma muito rápida e muito fácil. Mas beleza. Entendendo, começando a fazer essas perguntas iniciais e realmente entendendo o que aquilo ali é importante. E vale dizer, gente, tá? Trazendo um ponto que eu falo lá na aula de Data Ops, mas que por vezes as pessoas elas não têm coragem, mas é bem importante, tá? Por vezes vocês vão ter que entender também se aquilo que a área está dizendo que é importante, é importante. Ah, mas Benito, tu disse que a área sabe mais do que nós sobre o negócio. Sim, de forma geral ela sabe. Mas vocês vão ver. Cara, oh, pensa numa coisa comum. Eu falo sem sombra de dúvidas, tá? Pensa numa coisa comum, é a área querer inúmeros indicadores que eles nunca viram até então. Por quê? Porque eles sabem que vocês estão tocando um projeto para eles sabem que a gente vai tocar outros projetos depois, que talvez a gente nunca mais tenha tempo para tocar outros projetos aqui dentro do setor deles. São muitos projetos e muitos setores rodando ao mesmo tempo e necessitando da nossa ajuda. E aí a gente começa a encontrar um momento onde as empresas começam a pedir e solicitar inúmeras informações, inúmeros indicadores, e a gente olha e fala assim, cara, mas isso vocês vão usar para quê? Ah, não, mas é que a gente queria ver isso. Mas, tipo assim, cara, beleza, tu quer ver isso, então faz uma análise
pontual, né? Extrair esses dados, tá? Mas, poxa, não precisa fazer tudo isso num dashboard automatizado, trazendo uma informação que ninguém vai ver, que não traz a mínima relevância, que não vai ajudar o negócio para nada. E às vezes a gente tem que ser um pouquinho criterioso com isso e perguntar. Pergunta como se tu fosse só um curioso. Beleza, isso aqui, essa informação, vocês já olham isso hoje? Não. Cara, beleza, mas tipo, se vocês não olharam nunca até hoje essa informação, será que ela é relevante a ponto de estar num dashboard que vai ser visto pela equipe todos os dias? Se ela fosse tão relevante, vocês já não estariam dando um jeito de olhar elas? Porque geralmente a gente está desenvolvendo um indicador, mas eles já olham isso no Excel ou em alguma coisa. A gente está automatizando, facilitando o projeto, deixando isso mais bonito, né? Mas os principais indicadores, mesmo se a gente morrer amanhã, a área vai dar um jeito de extrair um Excel, tentar montar isso manualmente, nem que seja num período melhor, né? Ela quer ver isso toda hora, mas não dá. É realmente interessante fazer esse indicador, desenvolver ele, poder ter ele de forma atualizada. Então, a pessoa por vezes vai ali e faz isso uma vez na semana, uma vez no mês. Mas, cara, se ela nunca viu aquele indicador, será que ele é importante de verdade? Às vezes é, mas às vezes não é. Então, tentar trazer isso junto à área são pontos que podem ser interessantes. Mas beleza. Cara, comecei a entender então essas principais perguntas, a gente começa a entender o conceito, o contexto. Desculpa. Como que esses dados que vão estar nesse dashboard são coletados, onde que eles são armazenados, né? Se a gente vai fazer o mapeamento dos dados aqui dentro, vai de cada um. Quais sistemas e fontes de dados vão estar disponíveis para a gente, quais são as nossas limitações, poxa, esse dado a gente não tem. Alguma dor que a área tenha, poxa, eu desenvolvo esse indicador, mas cara, isso sempre dá BO. Eu boto lá pro cara botar o estado lá que o cliente é, e aí o cara um bota SP, outro bota São Paulo escrito, outro abrevia não sei o que, um bota a cidade, outro bota o estado. Problemas que bom, a gente vai resolver lá na ETL depois. Mas que o cliente já vai trazer pra gente que tem algumas dores, alguns problemas que ele já possui com esses indicadores hoje. Dados que ele não tem. E que às vezes a gente vai ter que falar com a infra, com os sistemas, enfim, com quem desenvolve essa parada, para ver se a gente consegue coletar. Às vezes não vai ter, tudo bem. Depois disso, né? Entendi o contexto, fiz as perguntas certas, entendi o contexto que eu tenho inserido, expectativas e requisitos. O que o cliente espera desse dashboard, né? Tem alguma funcionalidade esperada? Poxa, eu vou ali fazer. Eu tenho ali o total de vendas, por exemplo, um dashboard de vendas. Cara, esse cara quer abrir essas vendas, tá? Ele quer só o total de vendas, ele quer abrir isso por vendedor, ele quer abrir isso por unidade de negócio, ele quer abrir isso por setor, ele quer abrir isso, saca? Quais são os níveis de interatividade, né, de personalização que esse cliente quer? Quais usuários vão acessar esse dash? Isso é extremamente importante. Poxa, eu vou botar ali a venda aberta por vendedor, mas todos os vendedores vão abrir. Eu tenho que cuidar, eu tenho que ter uma camada de segurança para que um vendedor não veja as vendas do outro. Extremamente relevante. Porque às vezes a venda é comissionada, então se eu estiver revelando as vendas, eu estou revelando por questão de salário, que é para ser algo mais sigiloso a princípio, na maioria das empresas pelo menos. Ah não, mas isso aqui são só os managers, os diretores, enfim, que vão realmente ver esse dash. Então tá. Então de repente não é um problema eu ter essa abertura por funcionário assim de forma mais aberta, onde eu consiga se ver todos, né? Entende? Muito mais significativo. Quanto tempo as pessoas precisam de atualização disso? Poxa, né? Atualizar dashboard envolve processamento de dados, né, envolve uma série de quesitos importantes. Então, muitas vezes isso tudo traz custo. Se a gente for trabalhar com dashboards que usam centenas de milhões de linhas em uma tabela, já trabalhei com números assim, principalmente em banco. E alguns vão falar assim, nossa, Benito, tu não usava Python para isso? Meu irmão, vocês um dia vão entender que vocês conseguem fazer tudo sem essas paradas que as pessoas falam por aí. Então, como que a gente fazia? Cara, a gente conectava direto no Power BI, a gente tinha uma estrutura para isso. Conectava os bancos direto no Power BI e rodava tudo nele. Inclusive tem forma certa de fazer isso para que não trave, não passa nada. E era perfeito, até hoje está rodando assim, com alta performance, inclusive lá pelo Josué, lá no Sicredi, inclusive também.
Então, assim, o que a gente precisa entender aqui, né? Cara, beleza. Esses dados eles são utilizados uma vez na semana. Esse indicador vai ser visto todos os dias. Se é todos os dias, tudo bem. Vamos fazer uma atualização diária, mesmo que isso envolva custo. A gente vai entender se isso está dentro do orçamento do setor, mas no geral, se tiver, não tem por que não fazer. E se for importante para o setor, né? Ah, não, esse dado aqui a gente só precisa uma vez por mês para uma reunião mensal que a gente tem de fechamento da área. Tudo bem, a gente pode ter também. Mas beleza. Como que a gente define os objetivos do técnico? Isso é muito importante, né? Primeiro, né, aqui a gente vai trazer isso entre alinhamento estratégico, usabilidade eficiente e métricas significativas. Primeiro, alinhamento estratégico, garantir que, né, a gente tenha entendido então os objetivos estratégicos mesmo daquela área, né? Por que essa área quer esses indicadores, o que isso é importante para eles, né? Aqui a gente fez aquele mapeamento inicial, mas depois a gente começa a entrar um pouquinho melhor nessas métricas significativas, né? Por que isso é importante, gente? Porque quando a gente está fazendo esse entendimento do problema, e isso vai desembocar ali depois na prototipação, vocês vão ver o que é a prototipação, e isso vai começar a ficar mais claro para vocês. Essa aula está sendo um pouquinho mais teórica, por quê? Porque depois, embora a gente fale da prática no meio dela, depois disso a gente vai realmente entrar para a parada, a gente vai executar. Vocês vão fazer isso depois no projeto real e vai ficar um pouquinho mais normal isso para vocês. Mas, cara, é extremamente importante que a gente entenda quais são as métricas significativas para o negócio, ou KPIs, ou OKR, da forma que o negócio preferir chamar. Mas, né, cara, entender se isso realmente importa ou não para a tomada de decisão e para a gente poder alcançar os objetivos. Por que é importante a gente entender isso, gente? Porque existem métricas que em inúmeras empresas vão ser feitas de forma diferente. Ticket médio, por exemplo, algo que é algo tão padrão. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu ouvi alguém falando de ticket médio. Que é o quê? A média de valor que cada comprador compra. Então, poxa, o cara vai ali, essa loja aqui fez 1.000 vendas. Essas 1.000 vendas, no total, deu R$ 1.000. O ticket médio, na teoria, é R$ 1, porque são 1.000 vendas, gerou R$ 1.000. Então, na média, é mais ou menos R$ 1 por venda, o ticket médio. Agora, tem outras empresas que não usam essa característica. Chamam de ticket médio, mas calculam de uma forma diferente. E tá tudo bem, né? Já vi alguns casos. Mas, mais importante é, a gente tem que entender essas métricas de como elas são calculadas para que a gente possa até mesmo depois reproduzir. Então, todas essas métricas que a gente está entendendo que é importante, é bom a gente já, poxa, tô entendendo o problema, cara. Tu pode fazer isso depois no mapeamento? Pode, mas assim, se tu já consegue ir desenhando um pouquinho disso, pelo menos um o que é, por que importa, cara, onde isso já é usado hoje, a gente vai trazendo isso ali. Faz um dossiê. Isso é extremamente importante, gente. Fez esse entendimento do problema, cria meio que um dossiê, cara, registra tudo isso, faz um PowerPoint, se tu quiser. Inclusive, vou mostrar depois para vocês como fazer PowerPoints com inteligência artificial. Ou seja, imagina só, vocês podem pegar um tema extremamente diferente e vocês podem desenhar isso e mandar o PowerPoint hoje fazer uma apresentação para vocês e ele faz em segundos. Inclusive, essa que eu vou mostrar para vocês, ela foi feita em alguns segundos no PowerPoint. E eu tô amando isso aqui. E eu tô aprendendo a fazer outras coisas agora sim, mas graças à inteligência artificial. Então, vocês podem fazer isso, mas assim, o importante é, faça esse dossiê, porque e hoje é muito rápido fazer isso, antes as pessoas não faziam porque demorava, tu tinha que realmente escrever tudo. Hoje não, você consegue pegar essas diretrizes que você foi anotando ao longo do projeto, pedir por um cloud, por exemplo, que é um chat GPT muito mais seguro, focado em empresas, né? Que não vai usar o dado de vocês para treinamento. Vocês vão entender isso lá na frente também, tem uma aula onde a gente fala disso, mas, cara, é extremamente importante que vocês façam um dossiê e mandem e aprovem. Olha só, isso é o que a gente bateu. Falta alguma coisa aqui? Para não ter o perigo de vocês desenvolverem o Dash, entregar o Dash lá no final e falar, poxa, mas eu queria isso aqui também, não. Ah, isso não estava no escopo do projeto. Então tem que entender se agora, dentro das nossas próximas priorizações, isso vai ser algo que é prioridade para a gente fazer uma V2. Né? Mas é importante a gente entender isso e depois deixar claro dentro do dossiê, como eu brinco, né? Não chamo de dossiê, mas assim, da formalização desse entendimento para aprovação da área, para aprovação do gestor de vocês mesmos, para ele entender exatamente o que vocês vão fazer nesse projeto. Depois registrem isso, mandem por e-mail, deixa registradinho. Para esse cara depois não dizer, ah não, mas eu pedi tal coisa no entendimento do problema. Quando ele não pediu. Na cabeça dele ele pediu, ele não tá nem mentindo às vezes. Mas não pediu. Tá tudo bem.
Ou vocês não ouviram também, pode acontecer, mas no geral, aquilo que está registrado é o que importa. E se ele olhar aquilo ali que vocês registraram, eu faço, poxa, faltou tal coisa. Aí adiciona e segue a vida. Melhor que vocês vejam isso agora no entendimento do problema do que depois, quando está tudo finalizado, vocês têm que voltar e refazer todo o ETL. Mas beleza. Depois disso, gente, aqui eu quero que vocês entendam. Talvez esse ponto 3 seja o ponto mais importante dentro dos objetivos do dashboard. Né? A gente vai chamar isso de usabilidade. Usabilidade eficiente, ou enfim, da forma que vocês preferirem. Mas é entender que o nosso dash ele tem que ser intuitivo e de fácil navegação. Ponto. Para que todo mundo possa olhar para ele e tirar um insight. Na hora, imediatamente. Adianta ter um dashboard complexo com 1 milhão de indicadores, sendo que a pessoa só precisava de 5 principais? Não. Então, nosso principal foco aqui é realmente trazer o que a área precisa. Fazer com que a área consiga sair mexendo naquele dashboard e fazendo o que precisa ser feito, utilizando o que precisa ser feito, alterando o que precisa ser alterado. Trazendo todos esses pontos. Mas o mais importante de tudo é garantir que a gente não está fazendo um dashboard para a diretoria ver uma vez que a gente entregou isso para o financeiro e nos dar parabéns. Não. A gente tem que trazer um dash que a empresa vai querer ver isso todos os dias. Não só os diretores, mas quem vai usar isso de verdade. Por que isso é importante, gente? Já fiz dashboards que a gente passou meses desenvolvendo, para no final ele ser utilizado 2 vezes e nunca mais ser aberto. Adiantou de alguma coisa? De vontade as pessoas tinham de abrir um dashboard que tinha 1 milhão de indicadores e nada do que elas precisavam. Quanto valor isso vai gerar para a empresa? Cara, se aquilo não está sendo aberto, não está sendo usado, não está gerando valor. Ah, mas por que, Benito? Meu trabalho é fazer o dashboard. Até é, cara. Mas vamos lá, se você não gerar valor para a empresa, o que você vai falar numa entrevista de emprego? Me fala o que tu fez aí. Ah, desenvolvi um dashboard financeiro. Beleza, tudo bem. Agora, quando você chegar numa entrevista para uma vaga de sênior e eles perguntarem o que você fez, você diz, desenvolvi um dashboard que foi utilizado na área financeira para a gente otimizar o fluxo de caixa, não sei o que, e isso aumentou, cara, o nosso prazo de pagamentos em tanto, o nosso prazo de recebimento foi diminuído em tanto, aumentando o fluxo de caixa aqui da empresa. Aí, cara, dobramos aí basicamente o dinheiro que a gente conseguia manter em caixa. Entende? Resultado. Que saíram muitas vezes dos teus insights. E se isso aconteceu, cara, aí é alto nível. Você tá trazendo resultado, meu amigo? Você merece ganhar como alguém que traz resultado. Ponto. Mas beleza, né? Depois que a gente, então, define os objetivos do dashboard, aí se a gente for trabalhar, né, com pré-mapeamento dos dados, ou mapeamento dos dados propriamente aqui, né, de onde esses dados vêm? Eles vêm dos bancos de dados da empresa? Né? Às vezes os próprios sistemas trazem já uma saída para o banco de dados. Eles vêm de uma planilha? Às vezes pode vir, tá tudo bem. A gente for trabalhar com financeiro, com marketing. Cara, vocês vão ver que existem inúmeras planilhas que rodam dentro desses setores. A gente às vezes vai estar pegando esses dados que eles estão ali manipulando. Tá tudo bem, faz parte do game. Muitas vezes é assim mesmo. Orçamento, né? Tá sempre sendo alterado direto em planilhas, orçado, realizado. Uma doideira. Muitas vezes realizado, tu consegue até trazer de algum sistema que está computando o que está sendo gasto, mas do outro lado ali o orçado eventualmente ele fica até alterando de semestre a semestre, mês a mês às vezes. Planilha, 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 planilha. APIs. Então, poxa, alguns nem sabem o que é API, né? Mas é basicamente uma conexão que a gente faz para trazer esses, esses dados de um sistema para cá. Alguns gostam muito de aprender Python para poder utilizar APIs com mais eficiência. Mas hoje em dia, né, a gente usava, inclusive, e se um dia vocês precisarem conectar com APIs alguma coisa, a gente tem hoje, inclusive, ferramentas que fazem toda essa conexão de forma automática sem precisar de uma linha de código. Ponto, a gente usava isso na RBS, inclusive. E não foi nem ideia minha. Ah, não, pô, o Vinícius só fez isso porque não mexia com Python. Não, gente, eu gosto sempre de deixar isso claro. Eu falo que Python não é relevante para a área, não porque eu não estudei Python. Eu devo ter de 300 a 400 horas. Vocês têm noção do que é isso? 300 a 400 horas
que eu estudei entre meu primeiro e segundo ano na área só de Python. Python com Spark, Python com não sei o que, Python para análise de dados, visualização de dados com Python, Pandas. Tô falando que não é tão relevante porque eu nunca estudei. Tenho um certo domínio do tempo, estudo ainda hoje, principalmente para machine learning, né? Mas nada com que envolva tão profundamente a análise de dados aqui não. Então, lá na RBS, por exemplo, os engenheiros definiram que era melhor usar uma ferramenta que na época, dependendo do teu pipeline, o tamanho dele era até gratuito. Ela fazia toda essa conexão com as APIs sem precisar de uma linha de código. Isso significava que se desse alguma coisa ali no começo do processo, aquilo ali era muito mais fácil de ser corrigido. Era corrigido por qualquer pessoa, porque nem todos os engenheiros dominavam Python, por exemplo. E se entrasse alguém novo, um cara mais júnior, por exemplo, ele poderia usar aquela ferramenta com a mesma facilidade que um sênior usava. Olha o benefício, né? Então, identificar essas fontes de dados, né? Banco de dados, planilha, API, integração, né? O que é integração? Cara, às vezes eu preciso cruzar dados de inúmeros lugares. Uma vez que eu preciso cruzar dados de inúmeros lugares diferentes, como que eu cruzo esses dados? Como que eu integro esses dados? Eu tenho como fazer uma chave única? Eu tenho o CPF do usuário, se eu quero cruzar todos os dados desse usuário, eu tenho o CPF dele, por exemplo, em todos os sistemas diferentes para que eu possa, né, usar isso, ou algum código dele dentro da empresa, código tipo custom. Custom é cliente, né? Então eu tenho como vincular os inúmeros dados que eu tenho desse cliente para eu conseguir fazer isso de forma integrada? Às vezes sim, às vezes não, e tá tudo bem. O game é assim mesmo. Mas bem interessante. Então, identificar essas fontes de dados, né? De onde que esses dados vão vir, como que eu vou extrair isso preferencialmente. Isso tudo vai ser bem significativo. Com quem eu falo, às vezes a área não vai saber. Poxa, Benito, eu não sei como tu vai trazer esse dado, mas esse dado está em tal sistema. Cara, aí é ChatGPT, é ver a documentação daquele sistema, é abrir um ticket, abrir um chamado para ver como é que eu conecto, como é que eu extraio essa informação, se isso é possível, se isso não é. A gente é um resolvedor de problemas. A verdade é essa. Beleza. Vinícius, depois que eu defini os objetivos do dashboard, identifiquei as fontes desses dados. Cara, aí eu gosto sempre de dar mais uma filtrada em algumas coisas. Primeiro, tipos de usuários, né? Mais uma vez, quem é que está usando aquele dashboard? Será que ele sabe tudo aquilo que eu aprendi com a área? Né? Preciso trazer algum tooltip que explique para ele o que é algum indicador que talvez ele não saiba. Não menos importante, né, gente? Começar a pensar nos requisitos de visualização. Que tipo de gráfico eu vou usar? Uma pizza, uma tabela? Qual vai ser mais eficaz para aquele tipo de usuário, para aquela pessoa? Se eu vou usar um gráfico de pizza com 20 fatias, e aí é importante eu dizer, né? Vocês sabem que eu sou contra, e qualquer pessoa da área que tenha um mínimo de cérebro vai ser contra um gráfico de pizza com 20 fatias. Mas pode acontecer de você chegar na área e o diretor pedir, e vocês explicarem que aquilo não é o mais eficiente, ainda assim, sim, mas é o que eu quero, ponto. E ele que paga seu salário, ele que pode te promover, vai ficar brigando com esse cara? Não. Beleza, meu irmão. Você quer um gráfico que não é nem poder ser analisado direito? Tome. É isso que você quer? Tome. Nosso papel é orientar e executar. A gente orienta, mostra qual é o melhor caminho. Por vezes ele não vai entender que a gente aqui domina esse conhecimento de análise. Tá tudo bem, às vezes ele vai querer o que ele quer. Por quê? Porque quando ele baixou o Google Forms lá, tem um gráfico de pizza com 20 fatias, ele quer assim também. Pode acontecer. Quais são a interatividade que eu preciso daquele dashboard? Que filtros eu preciso para que os meus usuários que vão mexer naquele dashboard no dia a dia consigam explorar os dados? Adianta eu fazer o drill down e drill up se eu não ensinar pro cara que tá lá na ponta como que ele vai fazer esse drill down e esse drill up? Eu já fiz dashboard que tu conseguia ver, aí seja parte de venda, seja o que for por dia, por mês, por ano. Adiantava de alguma coisa se o usuário ele não sabia mexer com aquilo? Se eu não ensinei minimamente o usuário, se eu não fiz um pequeno treinamento, nem que seja para mostrar para ele como usar aqueles dashboards da área, às vezes é uma boa. Acabou um dashboard para essa área,
Não, faz uma aulinha ali explicando, né, mostrando aquele dashboard. Grava isso para que os próximos colaboradores possam acessar também. Às vezes os colaboradores trocam, vão embora, voltam e nem sabia que tinha um dashboard para aqueles para fazer, para usar, pra como usar. Então tudo isso é bem legal, tá? E não menos importante, né, gente? Não menos importante, acessibilidade e segurança. Então o LGPD está aí, mas existem outros pontos tão importantes quanto isso que já existiam desde antes da LGPD. Será que eu não estou ferindo a LGPD com esse meu dashboard? Será que tem algum dado da empresa que é sigiloso e que algum desses usuários não deveria ter acesso? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo isso é de se pensar, né? Depois disso, beleza. Cara, tem aqui as métricas chaves, né? Como que eu valido, né? Se essas métricas elas estão realmente ligadas aos objetivos da empresa. Como que eu priorizo isso? Qual é a relevância, né? Dos dados que eu tenho aqui? Eu tenho eles disponíveis? Qual é a qualidade deles? Às vezes o cara me pediu uma métrica. Eu tenho esse dado, mas esse dado tá todo cagado. Tá ruim pra caramba. Acontece? Às vezes o cara me pede um dado que é com base em um indicador que é com base em um dado específico. Aí eu vou ver, eu tenho esse dado? Tenho. Mas, poxa, esse dado, ele, por exemplo, não é de uso obrigatório no sistema. Lembra que eu falei lá? Reitero mais uma vez. Aí a gente vai vendo, poxa, beleza, eu até tinha esse dado. Mas aí eu fui ver, extrair esse dado aqui, e aí, poxa, era um campo que não era obrigatório no cadastro do cliente. Aí ninguém preenchia. Aí eu até tenho esse dado de 5 ou 6 clientes, numa base de 50 mil clientes. Que droga, né? Porque eu falei pro cliente que eu tinha esse dado, mas quando eu fui ver mesmo, porque ali a gente tava fazendo um mapeamento inicial. Mas a gente vai para o fight depois, a gente vê que de repente a gente até tem aquele dado, mas ele não é preenchido hoje. Hoje a gente tem dados insuficientes, a gente não pode estimar, né? A gente não pode estimar simplesmente que algo sobre 50 mil pessoas, onde a gente só tem os dados de 5. Seria uma pesquisa muito burra. São detalhes importantes. E não menos importantes, né? Como que eu faço para que esses dados que eu estou entregando para eles ali na frente crie realmente um impacto nesses usuários, né? Como que eu sei que esse usuário vai olhar para o meu dashboard e vai trazer um insight disso? Como que ele vai tomar uma decisão com base nisso? Beleza. Exemplos bobos, né? Mas extremamente importantes. Cara, para um cara que está cuidando do fluxo de caixa da empresa ou de contas a pagar, é importante para ele ter as principais próximas contas que ele tem que pagar. Adianta para ele eu simplesmente ter ali quanto que vai sair do caixa nos próximos 30 dias? Às vezes isso vai ser importante também. Mas às vezes vale também a gente ter ali quais são os principais contas. Poxa, 60% do que vai sair do caixa é para uma empresa só. Cara, beleza. Vamos garantir que isso está sendo feito da melhor forma. Sei lá. Alguma coisa ele vai olhar e simplesmente esse teste vai trazer isso para ele, vai trazer um insight. Então nosso papel é tentar trazer dashboards que tragam o máximo de insights possíveis. Tá? E aí, por fim, né, gente? Depois, quais são os próximos passos? Fiz esses entendimentos do problema, trouxe, pensei em indicadores, e aí talvez eu adicionaria aqui uma finalização desse entendimento, uma vez que tu viu tudo. Eu gosto sempre de trazer, claro, não botem dentro dados sigilosos no GPT. Mas assim, cara, se não tem um dado da empresa, geralmente o entendimento do problema não tem, por que não ir para o GPT e trazer exatamente o que a gente mapeou para aquele setor e falar para o GPT, cara, atue como, tal, 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 tal. Olhem as aulas de Analytics com IA, porque são extremamente relevantes, mas por que não chegar para o GPT e falar, cara, atue de tal forma, e olha só, nós simplesmente fizemos aqui um mapeamento, um entendimento do problema, enfim, sobre algo que a gente vai desenvolver um dashboard para tal setor, que vai abordar tais indicadores, traz para eles o mapeamento que tu fez, para o GPT, né? Me dê algumas ideias. E usa aquilo que a gente fala lá de resolução de problemas com IA, que está lá, se eu não me engano, na segunda aula do módulo de IA. E aí tu vai trazer para ele e vai dizer assim, poxa, beleza, eu quero que você me diga aqui e agora se tem algum outro indicador que de repente é relevante que não está aqui, ou algum desses que tu acha que deveria sair, por quê? Para realmente eu entender se tem algum ponto crítico a ser analisado, para realmente a área
ou melhor ainda do que isso, né? Me traga também ideias de algumas coisas que podem ser relevantes para tal área, né? Então, poxa, estou fazendo para a área de contas a pagar, estou fazendo isso para a área de marketing, para inbound marketing, para assim, para que vocês estiverem fazendo, vocês vão saber quando vocês estiverem lá, porque vocês vão conhecer a área. Mas assim, me traga ideias para essa área que podem ser relevantes para o negócio que a gente não conseguiu enxergar. Na medida que vocês fazem isso, vocês vão vir novos insights, vocês podem levar para a área e fazer, cara, o que tu acha disso? Eles vão dizer, nossa, olha só, o Benito fez mais do que eu tô pedindo para ele tá indo atrás. Ele tá buscando, ele tá... E, cara, isso... E pode ser que ela não use nada do que vocês pediram, mas vocês vão sair como um profissional referência dentro da empresa. Isso vai garantir para vocês que vocês sejam bem quistos, que vocês sejam bem vistos. E depois é outra história. Passou pelo entendimento do problema, depois a gente vai fazer mapeamento de dados, a gente vai fazer toda a parte do ETL, a gente vai desenvolver, né, toda a parte de visualização, a gente vai, enfim, toda a parte da TAPS que vocês já sabem. Mas isso tudo é extremamente importante. Extremamente importante. Então, gente, esses são os principais detalhes que eu queria trazer para vocês. Mas não menos importante, deixa eu ver o que a gente tem de dúvida para que a gente possa assistir. Eu vi que alguns estavam falando que estava travando bastante, mas não se preocupem, né? A gravação ela já está sendo finalizada aqui. Eu já mando para vocês com zero de trava, tá bom? Gente, mandem aí agora só as dúvidas de vocês. Eu vi que o Miguel perguntou o que é a API. Cara, a API é uma conexão que a gente faz, geralmente com sistemas ou com bases de dados, onde a gente usa isso para extrair os dados ou às vezes até enviar dados, né? Não só extrair. Então, vou dar um exemplo. Tem a API do ChatGPT, que a gente usa lá, a gente conecta com a API deles e a gente consegue tanto mandar dados para o sistema e trazer de volta. Então, poxa, eu posso integrar o ChatGPT hoje com a minha plataforma. Eu conecto com a API deles, então quando o meu usuário digitar uma pergunta, ele manda para o ChatGPT e pega a resposta e traz de volta, por exemplo. A API é uma conexão, digamos assim, com um sistema, com um programa ou com uma base de dados, onde a gente consegue extrair ou, em alguns casos, até mesmo enviar os dados. Depois isso vai ficando mais claro para vocês ao longo do tempo, tá, gente? Eu sei que pra galera que é nova aqui, por vezes isso é um pouquinho mais complexo. Mas vamos lá. Gente, alguém tem alguma dúvida ou algum ponto? Depois isso na prática vai ser um pouquinho melhor. Agora é a hora. Alguém tem alguma dúvida ou algum ponto, galerinha? Manda bala agora. Ó, a Magda trouxe uma pergunta que não é necessariamente a ver com a área. Com o tema da aula de hoje, né, no caso. Mas se não tiver mais perguntas sobre aqui, depois eu já encerro só essa gravação e daí eu já te respondo, tá, Magdalena? Então vamos ver. Vou dar a gente um minuto para vocês me mandarem alguma dúvida sobre esse tema, se for o caso. O pessoal gosta muito do tema entrevista, né? É relevante citar o DataOps na entrevista? É claro que sim. Assista a aula de DataOps e assista as aulas de script de entrevista. Inclusive, arrisco dizer que o DataOps é mais importante até que a tua história. Sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, se tu não tá falando DataOps na tua entrevista, você nem tá fazendo a tua entrevista como deveria. Sinceramente, tá? A prototipação do Excel foge muito dos moldes do Figma? Cara, do Figma sim. Do Figma sim. Agora, o que você tem que entender, né? Existem momentos onde as pessoas não vão simplesmente necessitar de um design do Figma. Vou dar um exemplo. O design do Figma ele vai ser muito bom porque ele vai acelerar. Depois você vai poder usar aquele design para finalizar o dashboard e vai ser muito mais bonito. Mas, poxa, pode chegar uma demanda que você vai ter que desenvolver um dashboard muito mais rápido e que as pessoas não ligam para o design. Então, por que você não vai
Cara, beleza, olha só, ninguém precisa do design aqui, a gente precisa de algo mais urgente agora, esse indicador é extremamente urgente, vamos fazer uma versão extremamente enxuta que a gente não perca tempo com detalhe. Beleza, você faz um desenho à mão, numa folha ou no Excel ali, e você toca a ficha, cara, desenvolve esse teste rápido para entregar, porque a área precisa daquele indicador com urgência, tá dando algum BO, tu precisa de algum problema que aconteceu na empresa. Então, por vezes, sim, tu pode desenvolver aquilo aí no Excel sem problema nenhum, sem precisar do Figma. Tá? Agora, poxa, tem tempo, cara, vai pro Figma. Com certeza isso vai fazer extremamente importância, né? Vai ser de extrema significância. Principalmente pro teu desenvolvimento profissional, tá, gente? Ah, não fez prototipação. Cara, a maioria dos caras na área aí não faz. Mas é isso que faz os nossos alunos chegarem tão longe. Por isso que tem a Juliana Menchen, que, poxa, entrou na área faz um ano e é manager no Canadá. Tipo, você tem noção que é uma pessoa que do zero a manager no Canadá, tipo, gerente da parada? Não tem alguns alunos que são de chefes. Mas por isso. Entraram na área, fizeram o que ninguém fazia. A empresa olhou e disse: Caraca, não posso perder esse cara de nenhum. Surgiu uma oportunidade, pimba, é tu, meu amigo. Mas pelo amor de Deus, não vai embora, eu preciso de ti aqui. Ninguém faz o que tu fazia. Aí se perguntou: é válido se aprofundar em processo de gerenciamento de projetos, estudar por conta própria? Cara, aí que tá. Processos eu acho bem legal. Eu acho que sim, você pode aprender a fazer fluxogramas de processos e tudo mais. Isso pode ser interessante, talvez depois até caiba trazer uma aula sobre isso. Vou falar com o Marco. O Marco faria isso pra mim. Deixa eu já mandar uma mensagem pra ele pra eu não esquecer. O que vocês acham? Deixa eu ver. Vou trazer isso como um plus pra vocês. Deixa eu falar com o Marcão aqui. Vou mandar um áudio pra ele agora. Meu mano, tudo bem? Tira uma dúvida. O que você acha? Você que é o cara dos processos aí. Importaria de dar uma aula pra gente? Desculpa o horário, cara, que eu tô acordando agora aqui onde eu tô é 6 da manhã. Sei que aí é tarde, né? Mas você se importaria em dar uma aula pra gente de mapeamento de processos, cara? O pessoal achou legal. De repente pode ser interessante, né? Fazer um fluxograma da forma que tu achar melhor e mais eficiente, ou a importância disso, enfim, tu é o cara disso. Se importa? Vai ser um prazer gigante te ouvir, tá bom? A gente te ama, Deus te abençoe. Aí, ó. Vamos ter uma aula extra pra vocês. Aula boa. Então, isso sim. Agora, gerenciamento de projetos, cara, sinceramente, é legal, mas eu não sei o quanto teria isso também. Se vocês quiserem uma aula depois de gerenciamento de projetos, me avisa. Eu falo com o Felipe também. O Felipe tem um cargo relevante, é um mentorado que entrou numa parte mais de gerenciamento de projetos mesmo, e o cara já entrou na área, se não me engano, ganhou 11 mil, tá? Tipo, um dos primeiros salários altos que a gente teve lá na época, 2022. Então, de repente, você significa, mas assim, eu não investiria tanto tempo nisso, tá? Sinceramente, nos estudos, tem tanta coisa importante a mais pra ver. Mas se um dia vocês quiserem bastante, eu posso falar com ele, sem problema nenhum. Ó, Douglas, Benito, é o seguinte, quando se diz sobre o mapeamento desses riscos, creio que seja de suma importância o apontamento de diversas situações e modelos. Caso a área do mapeamento esteja solicitando uma informação que não possui de maneira efetiva em algum banco ou algum gênero, vamos analisar até onde cabe nosso papel para auxiliar nisso sem cair diretamente nas demandas operacionais do setor e quebrar essas barreiras culturais, diversos riscos comportamentais que temos visto em brasileiros que... Cara, vamos lá. Nosso papel, tá? Não é mexer em sistema nem nada do tipo. É usar os dados que a gente tem, trabalhar com eles e trazer indicadores. Ponto. Agora, cara, se eu vejo que esses dados estão vindo de um fórmula do Excel que está vindo errado, por que eu não vou arrumar isso? Se eu tenho acesso para isso. Então, eventualmente pode ser uma boa. Agora, do mesmo jeito, poxa, beleza, vi que isso chega de um sistema. Cara, eu tenho que escalar isso. Então, assim, eu vou chegar pro cara do sistema e dizer, cara, a gente precisa desse dado. Ele vai dizer, tá, você tem que abrir um chamado, você tem que fazer isso. Beleza, eu vou abrir esse chamado se isso depender de mim, mas acredito que não. Preferencialmente, eu vou pedir para que a área faça isso, né? Deu uma quedinha agora, mas assim, depois na gravação vai ficar mais fluido. Então, eu vou pedir para que a área abra esse chamado e ela que escale. Pô, manda o diretor da área deixa eu cobrar um cara pra trazer isso como importante. Então, assim, mas a gente não vai ficar se estressando com isso, não.
Nosso papel é, cara, olha só, tô te dizendo que isso é isso que importa, esse dado vem de tal lugar, hoje a gente não tem que chamar essa área e pedir, tem que cobrar que esteja, enquanto isso não tiver, não é culpa do analista, isso é óbvio, né? Então isso tem que ser cobrado da outra área que é responsável por isso, tá bom? Mas eu não fico me metendo em treta, meu papel é dizer, cara, olha só, a gente já passou o caminho, é isso que a gente precisa. Cobre deles, é tipo isso. Obrigadão, seria ótimo, porque assim, pra entender a necessidade, tem que estar com clareza do que procurar desenhar, etc. Isso. E assim, o processo é sempre muito legal, gente. É muito legal. Então é outra pegada, né? É realmente eu, poxa, entrar numa área financeira e eu não saber nada sobre isso, eu conseguir desenhar o processo que eles fazem pra tal coisa acontecer. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Inclusive, deveria ter o DataOps é um desenho de um processo, né? Quando eu faço começo ao fim do desenho de um dash, provavelmente com menos detalhes, talvez, mas assim, no geral, é exatamente isso, é um caminho, né? Um fluxo. Isso é bem legal, isso é bem legal. Alguém me perguntou, já aconteceu de dados não baterem na parte final, mas por culpa de determinada da empresa não estar correto? Cara, super normal, super normal. Deixa eu ver se eu tenho aqui um WhatsApp pra mostrar pra vocês. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas o Jean, cara, o João Paulo Brito, inclusive a gente tava brincando agora essa semana, aconteceu com ele semana passada. Ele fez um dashboard, que já estava entregue para a área faz um bom tempo, e a área um dia olhou e falou assim: ah, meu irmão, olha só, esse dado não está batendo. Só que, tipo, eu já tinha entregado esse dashboard há muito tempo. E eles foram ver que tinha alguma coisa no sistema que não estava batendo. Mas o dash tem que refletir o quê? O cara quer, mas, cara, se aquilo é uma informação que vem do sistema, tem que refletir o que está no sistema. Então, se não mexe na martelada no dashboard porque está errado lá no sistema. Às vezes a gente precisa por um momento, para uma apresentação, tudo bem. Mas agora, no geral, a gente arruma no sistema. O dashboard é um espelho do que está no sistema. Então, poxa, tem um dado errado no sistema, vai estar errado o dashboard. Ponto. Aí é entender o que está errado lá, poxa, puxa os dados do sistema, analisa, entende o que está errado e pede para ajustar, e pede para arrumar, pede para corrigir. Uma vez corrigido, aí é gol. Mas a ideia é essa, tá? Acontece sim, nosso papel é entender. Vamos ver, vamos puxar do sistema, a gente está puxando certo? Considerar que a gente está puxando certo. O que está aparecendo no sistema? É exatamente isso aqui? É isso aqui? Então tá. Então, poxa, o que a área esperava que tivesse? Isso aqui, às vezes, é um filtro que a gente não executou. A gente está puxando o que está no sistema, mas a gente tinha que ter botado um filtro de data, a gente tinha que ter botado um filtro de setor, a gente tinha que ter botado algum filtro para extrair aquilo que estava no sistema só para aquele setor que a gente quer, por exemplo. Pode acontecer. E aí é olhar para aqueles dados daquele sistema e entender, ó, isso aqui não deveria estar aqui, beleza, como que eu filtro isso? Ou, poxa, olha só, o sistema está com esse número errado, como que eu arrumo isso? Por que está com o número errado, né? Como eu faço com que isso não aconteça mais? Mas muitas vezes a gente quebra a cabeça e pensar, tem inúmeras possibilidades. Mas pode ter certeza que vocês vão ver, né? Por esse motivo que é bom confirmar a demanda e pedir o ok por e-mail? Não, na verdade, esse pedir o ok no e-mail é só para garantir que o canal vai te pedir mais coisas no final. Que não tá na demanda e que depois teu chefe vai te cobrar. Por que não fez isso antes, né? Mas, quando a gente fala disso que a gente tá falando aqui, no final a gente vai ter um momento, que vocês vão ver, a gente começa entendendo o problema, mapeia os dados, faz o TL, desenvolve o dash, envia para a área para validação. Nesse envio para a área para validação, a área já vai ver, poxa, isso aqui está certo, isso aqui está errado, olha só, esse número está batendo com o que deveria. Então vai ser lá na frente essa etapa de validação se a gente está trazendo os dados certos. Às vezes isso acontece ao longo do desenvolvimento do Dash, mas de forma bem geral, geralmente a gente desenvolve na primeira versão, entrega para a área vai trazer para a gente esses insights de cara, esse número está certo. Ou não está certo. Mas vai ser lá na frente, não tem a ver com essa parte inicial, né? E aí a gente só vai botar para rodar com produção depois do aqui da área dizendo que, olha, beleza, já testei o teu dash, e que ele tá rodando, tá funcionando, tá com o número certo. Aí eles botam para produção, que a gente chama, né? Que é colocar as áreas a utilizarem os nossos dashboards que a gente desenvolveu. O Felipe perguntou, mas a área tem como obrigação de nos entregar dados corretos ou não temos esse poder, digamos assim, de cobrar isso deles? Então, depende.
Tem vezes e vezes. Vamos lá, tô fazendo um dashboard para área financeira. E, poxa, é uma parada de orçamento. Cara, o orçamento, por vezes, a área mesmo que desenvolve o orçamento e arruma isso nas planilhas e nos manda. Então, sim, se tiver algo errado ali, a cobrança não vai ser em cima de nós, fica tranquilo, isso não vai acontecer em cima de ti. Por quê? Porque quem errou a planilha foi a pessoa lá. Né? Digitou um zero a mais, fez alguma cagada que vai impactar lá na ponta depois. Mas, né, não te preocupe, isso não recai sobre a gente, né? Agora, poxa, é um sistema, também tá vindo errado, ou poxa, era algo que a gente puxou ali da SQL e que, cara, a gente não fez algum filtro que deveria. E que a área disse, ó, tem que filtrar isso. Agora não, poxa, a área disse assim, não, ó, eu quero que vocês tragam o número de vendas total. Por isso que vai estar documentado lá no entendimento do problema, no mapeamento de dados. Vai chegar lá também. Essa porra, a área me pediu isso aqui, esse é o escopo desse projeto. Beleza, a área tem que pedir o total de vendas, o total de vendas, meu amigo. Aí depois, poxa, chega lá, a área vai dizer, não, mas era o total de vendas dos produtos de tecnologia. E ela não tinha te dito isso, saca? E tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso, tá? Eu quero que vocês fiquem tranquilos. Ninguém vai, ah, não, vou ser demitido por causa disso, não. Reabilita, meu amigo. Então, o mais importante é entender isso. No máximo, a área vai olhar e vai dizer, poxa, isso aqui tá errado. Beleza, vamos entender onde é que tá o erro. A gente corrige. É isso. Ninguém vai morrer, não. Tá bom? Ó, Guilherme quer fazer uma pergunta. Vou habilitar o microfone. Pode falar, meu amigo. Tá ouvindo tudo bem com você? Ah, uhum, legal. Parabéns. Uhum, uhum. Ótima pergunta. Cara, vamos lá. Primeiro, eu acho que um pouquinho sim, mas vamos lá. Se eu responder e faltar algo, depois você me cobre. Ah, o mais importante é entender que quando vocês entrarem na área, vocês primeiro não vão ser líderes ainda. Geralmente não, né? Tem casos de gente que entra para implementar uma área, mas é raridade. Então, assim, geralmente quando você entrar numa área, você vai ter um chefe. Esse chefe vai te passar as demandas geralmente ou vai priorizar as demandas. Então, isso pode ficar tranquilo que não vai ter perigo de uma área te passar o que não vai chegar, que não é tua responsabilidade, porque tu não é o chefe. Agora não, Benito, poxa, eu vou entrar numa empresa para realmente ah, realmente ser o chefe, implementar uma área de dados e tudo mais do zero. É uma outra história. Então, ainda assim, ainda que tu fosse esse caso, cara, sempre que chegasse uma demanda do tipo alguma necessidade, aí a gente tem o grupo do aprovado muito focado nisso. Então, cara, acontece. Vou dar um exemplo. A Jéssica Maiara, turma de janeiro desse ano, entrou na área em 45 dias, ela chegou na área e já pediram algumas coisas pra ela lá. Cara, só que era uma coisa muito aleatória, muito aleatória mesmo. Não tinha a ver diretamente com a nossa área, né? Então, tinha a ver um pouquinho com dados, então rolou-se aí uma pequena confusão, era quase uma análise de dados, se não me engano, do processo de onboarding. Mas assim, no geral não era uma atribuição dela aquilo ali naquele momento. Mas ela mandou pra gente ali no grupo de aprovados e disse, tá, cara, olha só, meu chefe pediu pra fazer isso, 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 isso. Faz sentido? Eu falei, cara, no geral não é o que geralmente a gente faz, mas era algo super simples de ser feito, né? E era a primeira semana dela no trabalho e tal. Então a gente ajudou ela e ela fez. Mesmo que não fosse necessariamente uma atribuição. Tinha muita gente ali nos aprovados que já tinham feito isso algumas vezes antes.
Então, a galera direcionou, ela fez isso. Inclusive, ela fez a entrega e depois falou assim: nossa, parabéns, sei que. Aí chegou, mostraram a entrega que ela fez para outras pessoas lá e falaram: pô, mas isso não era para ela ter feito, era para ser outra pessoa. E tá tudo bem, ela ganhou um crédito por aquilo. Mas o mais importante é, cara, quando pedirem algo pra gente, se for a nossa atribuição, a gente vai fazer, tá tudo bem. Às vezes vai ser uma atribuição totalmente nova e que a gente nunca fez antes, faz parte do game, isso vai acontecer em todas as empresas. Mas acho que a maior segurança que a gente pode ter é ter o grupo de aprovados, justamente chegar essa ajuda pra caramba ali. E saber que a gente tem geralmente um líder, um chefe acima da gente que vai nos passar só aquilo que é a nossa demanda, então eu brinco. Né? Qual é a demanda do analista? É que o coordenador do analista vai passar para ele, o sênior do analista, ou o diretor que vai estar acima do analista, né? Então, às vezes vai ser direto o diretor da área, às vezes vai ser diretor de outra área. Então, poxa, às vezes, pô, um analista de dados que presta serviço para toda a empresa vai estar geralmente dentro do braço de TI ali. Agora, poxa, o analista de dados que presta só para o financeiro, quer dizer, o diretor do financeiro que vai te passar uma demanda. Então, aquilo que o diretor do financeiro te passar é aquilo que vai tentar desenrolar. Não sei se eu fui claro, eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta que tu me fez, mas se não, pode repetir. Não, não. Assim, no começo o chefe pode perguntar sim, se for um chefe de outra área, né? Então eu já trabalhei para o chefe de marketing. Mas geralmente ele vai perguntar, e realmente para tentar entender. E aí, cara, vai ficar muito por vocês. Eu sempre falo. Depois, poxa, não sei quanto tempo isso leva. Pode mandar lá no grupo dos aprovados também, se isso for algo que tu ficar com dúvida. Por quê? Porque, cara, cada pessoa é uma pessoa. Então, vou dar um exemplo. Tem o Vitor. O Vitor, e geralmente os prazos são bem generosos na nossa área, assim. Então, poxa, o Vitor é um cara que estava desenrolando um projeto na empresa dele e um dia ele travou. E aí ele tava, tipo assim, cara, uma semana para cada etapa. E aí, ele disse assim, pô, bem, então, né, cara, tô com essa dificuldade aqui e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você tem como anonimizar esses dados? Porque ainda brincou na época, isso deu até uma aula nas antigas lá. Eu falei, cara, vamos fazer um projeto do zero em velocidade recorde? E claro, a velocidade que o Benito desenrola no dashboard é muito acima do que a velocidade de um cara que tá entrando na área, né? E aí, principalmente porque eu já tenho muito conhecimento de negócio englobado, né, de muito projeto que eu já participei. E aí, cara, ele me passou exatamente o que precisava, ele tinha os dados ali que ele anonimizou para trazer para a gente como exemplo. E, inclusive, desenrolou. A gente fez desde a prototipação, a entrega final do dashboard em uma manhã. Duas manhãs, na verdade. Duas aulas de sábado, né? E, cara, então, eu fiz isso em 8 horas. Da prototipação, mapeamento, ETL, porque o dash vinha, os dados vinham do Excel, então na época era muito mais rápido. Ah, e desenvolvimento do dashboard e validação dos dados. Ponto. Então eu fiz tudo numa manhã. Para ter noção, pensa que o DataOps aí tem, sei lá, 6 etapas, por exemplo, dependendo de como tu leva ele, mas assim, geralmente tem gente que faz uma semana cada etapa. Então ali o Victor, por exemplo, ele estava desenvolvendo aquilo ali, ele levou, se eu não me engano, 5 semanas ali para desenvolver aquilo que eu desenvolvi em uma manhã. O chefe dele ficou mega feliz, porque o prazo que tinha dado para ele era 2 meses para desenvolver aquele dash. Então assim, geralmente os prazos são bem generosos, né? A menos que, poxa, não, eu já trabalho com uma área muito bem desenvolvida e a gente já entende muito bem quanto tempo a gente leva para cada coisa, mas é que ainda assim pode mudar. Você vai pegar um projeto que tem 5 bases de dados diferentes, você sabe que, cara, às vezes você vai precisar de uma semana para uma base de dados ali que realmente o sistema não te entrega da forma que deveria, que agora tem que ter um monte de ajuste, que você tem que aprender a conectar, ver tudo a documentação do sistema é outra pegada. Então, assim, cara, cada caso é um caso, assim, eu não gosto de estereótipos nesse caso, porque realmente a nossa área ela é bem dinâmica. Tem projetos que vão ser feitos em uma manhã, tem projetos que vão ser feitos em 6 meses, tem projetos que vão levar anos para serem feitos. Tá tudo bem. Assim, tem projeto e projeto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tamo junto. Eu vou responder da Magda ali e aí a gente finaliza. Tem um teste técnico de Power BI na próxima terça, uma vaga para atender todas as áreas de negócios do e-commerce da moda, que devo focar para me preparar. Então, foco em aprender. Faz aquela aula, a segunda aula, se não me engano, lá de resolução de problemas com IA.
Pede pro ChatGPT, explica a empresa, explica o que ela faz, pede para trazer insights. Chega com esses insights, não precisa falar eles. Ouve bastante o que eles têm sobre a área, tenta entender, pergunta o que eles estão desenvolvendo hoje, o que eles já têm de dados, se eles têm algumas ideias. E aí tu pode inclusive trazer, poxa, olha só, né, vocês já pensaram em fazer isso, já pensaram em fazer aquilo. Isso trazendo como um extra, tá, gente? Vocês não precisam fazer isso numa entrevista. Mas vocês podem, a Margarida tá me perguntando algumas coisas que de repente ela pode fazer de extra. Então, eventualmente no meio nada, não tem problema tu perguntar, poxa, olha só, vocês já analisam dados disso e daquilo, não sei o que. Legal. Como é que é a área de dados de vocês aí hoje, né? Quantas pessoas tem? Enfim, uma série de coisas que podem ser bem legais. Então, às vezes trazer essa indagação, poxa, você vai trazer uma ideia ali que o chat GPT te deu, então não é nem tu, mas eles não precisam saber disso. E que, cara, vai te trazer um insight que pode ser ótimo para a área, pode ser maravilhoso, e vão dizer, nossa, ela tá pensando nessas coisas da área que a gente nunca pensou. Pode ser um ponto legal, tá bom? Vini, pode falar mais como funciona a documentação? Falaremos no final. É a última etapa do DataOps, a gente vai, inclusive, falar sobre ela lá no final, tá bom? Então, gente, um grande abraço. Eu vou, assim que acabar a gravação aqui, já tô parando ela, vou subir pro Drive. Subindo pro Drive, eu já mando pra vocês. Então, poxa, me picotou, cortou um pouquinho o áudio e tal. Peço perdão. Mas agora a gente já tem essa aula gravada também. Tá bom? E aí na próxima semana, gente, agora eu já vou fazer uma votação aí, provavelmente amanhã de vocês, hoje meu, né? Hoje é sexta pra mim já é 6h35 da manhã aqui. A aula tava mais escura no começo, mas se eu ligar a câmera aqui já tá bem dia agora. O sol já veio, né? Já dá até pra ver o Mar da Galileia aqui do lado. Ali. E, tá, vamos lá. E aí vocês vão poder assistir depois tudo bem melhor, tá? Menos picotado. Então, um grande abraço, grande abraço. Né? Na próxima aula a gente parte sobre a próxima parte. Super importante. Vai ser bem divertido. Tá bom? Então, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Um ótimo sexta pra vocês. E um ótimo final de semana, galera. Valeu, valeu, valeu. Para a gravação aqui. Para a gravação no OBS também. E Deus abençoe. Valeu, gente.